Querida irmã, querido irmão em Cristo, que prazer de poder estar de volta junto com você para todos os dias meditarmos sobre as senhas diárias, sobre dois versículos bíblicos, sobre o versículo do Antigo Testamento e sobre o versículo do Novo Testamento. Hoje, no dia que eu estou gravando, obviamente não é o dia 8 de fevereiro, segunda-feira, mas hoje eu estou gravando e duas pessoas já fizeram contato comigo dizendo: pastor, cadê as mensagens diárias? Então, Edna, muito obrigado. Paulo, muito obrigado pela cobrança, no bom sentido da palavra. Muito bem. Do Antigo Testamento, está lá no livro de Juízes, capítulo 5, versículo 31. Que os amigos de Deus brilhem como a forte luz do sol nascente. E do Novo Testamento, lá do Evangelho segundo o João, capítulo 17, versículo 22, Jesus colocou na sua oração o seguinte: a natureza divina que tu me deste, eu reparti com eles. Muito bem, esse segundo versículo do Novo Testamento está dentro do contexto onde Jesus se aproxima da sua morte, e ali ele vai fazer uma oração muito longa, e em meio a essa oração, Jesus vai agradecer a Deus porque ele teve a oportunidade, junto com seus discípulos, de repartir um pouco da sua natureza divina. Isto é, os discípulos aprenderam na caminhada com Jesus a tornarem-se reflexos da vontade de Deus aqui neste mundo. Também você e eu somos desafiados a sermos este reflexo, sermos um espelho na vida das pessoas daquilo que Deus deseja. Muito bem, do Antigo Testamento a gente tem que ler o contexto. Se a gente não lê o contexto, esse versículo não nos diz patavina nenhuma. Isso significa, muitas vezes, a gente pega um versículo e é necessário perceber em que contexto ele se encontra. Que os amigos de Deus brilhem como a forte luz do sol nascente, está lá no final do capítulo 5, e a gente precisa entender que o capítulo 5 é um cântico de Débora e de Baraque. E por que eles cantaram? Por causa daquilo que aconteceu no capítulo 4. E eu quero rapidamente contar para vocês. Jabim era o rei de Canaã. O bicho era ruim mesmo com todo o povo de Israel. E ele tinha um comandante chamado Sísera, também ruim pra dedéu. Às vezes me parece que essas lideranças, políticos, tanto eles quanto os seus companheiros, às vezes são ruins, mas ruim pra chuchu, e fazem então muito mal para o povo. Isso não aconteceu só lá na época de Jabim e de Sísera. Eu acredito que de vez em quando, nos dias atuais, em alguns lugares do mundo, isso se repete. Muito bem, e aí, então, como Jabim e Sísera eram muito ruins para com o povo de Deus, Deus então resolveu agir através de uma mulher chamada Débora. Ela era profetisa e juíza no povo de Israel. Ela se sentava debaixo de uma árvore e as pessoas iam lá, levavam os seus perrengues para ela, e ela decidia então. Um dia ela, Débora, profetisa, chama o Baraque e diz: olha, Baraque, você vai convocar um monte de gente, um monte de soldados, e nós vamos lutar contra Sísera. Aí ele disse: olha, tudo bem, eu só vou se você for junto, porque sem você eu não vou. Ele sabia do poder de uma profetisa. E ela disse: olha, tá bom, nós vamos juntos, mas você não vai levar os louros, você não vai levar a glória. Quem vai levar a glória da vitória de Deus sobre o povo de Canaã, contra o povo de Canaã, vai ser uma mulher. E aí eles... o Baraque convoca 10 mil homens e vão à luta contra o Sísera. Tinha 900 carros de ferro. Gente, isso era poder militar fantástico para a época. E o povo de Israel acaba vencendo a luta. De que forma? O Sísera foi o único que escapou de todos os soldados de Canaã da morte. Num primeiro momento. Porque na luta direta,
eles perderam a vida, esses soldados. E o Císara conseguiu fugir. E aí ele foi para uma casa de uma mulher chamada Jael. E essa mulher abriu as portas e disse: pode entrar, vem descansar aqui. Aí ele disse: eu estou com muita sede. Aí ela deu leite para ele beber, ele adormeceu. E enquanto ele dormia, ela pegou então uma estaca da barraca e meteu na cabeça dele. Essa estaca passou a cabeça, prendeu ele no chão. E então quando Baraque chegou, ele viu que o comandante do rei Jabim, Císara, estava morto. Enfim, Deus havia vencido aquela luta. Eu acho que Deus sempre de novo nos chama. Talvez não. Errei. Deus nos chama para agirmos, para tirarmos as pessoas poderosas neste mundo, não tirando a vida delas, mas pelo nosso voto, hoje temos condições de tirar do poder todas aquelas pessoas que não exercem bem o seu papel no comando de uma nação. Muito bem, e aí eu gostaria de me despedir de vocês no primeiro dia, no retorno aos nossas mensagens, com uma bênção que eu gosto muito. É um hino, na verdade. Ele está lá no livro de cantos da ISLB, no número 300. Diz o seguinte: Deus vos guarde pelo seu poder, protegidos e abençoados, desfrutando dos seus cuidados. Deus vos guarde pelo seu poder. E aí vem o refrão que diz: pelo seu poder e no seu amor estaremos todos com Jesus. Pelo seu poder e no seu amor, ó, que Deus nos guarde pelo seu amor. Segunda estrofe vai dizer: Deus vos guarde para o seu louvor, consolados e contentes. Achegados sempre aos crentes, aos irmãos e irmãs na fé, Deus vos guarde para o seu louvor. E a terceira estrofe, para terminar, diz: Deus vos guarde bem no seu amor, no trabalho glorioso, para o dia venturoso. Deus vos guarde bem no seu amor. Esse texto é de origem de William Gould Thomer e a melodia pertence a Jeremy Imas Rankin. Nomes complicados. Eu desejo a você um abençoado dia, uma abençoada semana e que possamos a cada dia novamente nos encontrar para ouvirmos rapidamente a palavra de Deus. Um beijo no seu coração e até amanhã.